dados, né? Porque, como a gente vai discutir aqui muito, não dá para fazer absolutamente gestão sem dados, né? E essa é uma das grandes questões que eu, né, quero passar aqui para vocês como mensagem, porque foi uma das coisas que me impactou e com as quais eu me defrontei nos cargos de gestão, né? Então, o que a gente vai conversar hoje, né? Aliás, até fazendo um merchan aqui com o João deu essa permissão. Hoje eu trabalho, né, além do cargo de gestor da área de dados, em ciência de dados, de uma empresa que lida com isso, né? É a 3778, uma das principais health techs aí do Brasil. Eu também tenho agora uma escola, vamos dizer assim, online de cursos para profissionais de saúde também aprenderem essas habilidades que têm se tornado e vão se tornar cada vez mais fundamentais, né? Se vocês quiserem conhecer o projeto, tá? Aqui tem um QR Code. O João também pode repassá-lo aí, o link para vocês. E se vocês também quiserem se apresentar, tá? Podem ficar à vontade. Aqui tem um formulário falando, né, para captar aí um pouco das impressões do que vocês pensam sobre dados, né? Então, eu faço algumas perguntas aqui de literacia em dados, assim, quanto vocês são alfabetizados em dados, porque essa vai ser uma habilidade bem importante. Podemos seguir aqui, João? Você que manda. Sim, já Tranquilo? estamos aí Demos 5 minutinhos de tolerância. Pessoal, alguém gostaria de se apresentar? Falar um pouco aí da relação com ciência de dados? Alguém já teve alguma experiência? À vontade. Eu, pessoalmente, Greg, estou tendo exatamente essa visão que você falou. Agora eu estou no rural, aqui em São Sebastião do Rio Preto, terceira menor cidade de Minas. E maior parte do nosso trabalho no centro de saúde o trabalho gerencial, sabe? Da equipe multiprofissional, do que a gente vai fazer em cada consulta, se a gente vai consultar o paciente naquele dia, porque a gente tem paciente que está todo dia no posto. Todo dia, nem Exato. Todo dia tem queixa, tem dia que ele quer dar oi. E aí... Exatamente. É um trabalho muito de gestão mesmo, né? Exatamente. Exato. Então, vai servir muito aí para vocês darem essa despertada, igual o próprio o João já está se despertando. Foi um dos momentos que eu também tive esse vislumbre, né? O rural mostra muito da realidade fora né, dos muros e da redoma que a universidade pode nos criar. Então, a gente vai passar aqui por vários temas, né? Então, estava passando aqui os tópicos com vocês. A gente vai discutir um pouco de saúde baseado em valor, os conceitos. Eu acredito que vocês, né, pela liga, pelos estudos, pelo grupo de estudos, já estão familiarizados. Vou trazer, assim, a minha impressão sobre o que como eu leio esse conceito. Acho que trazer algumas questões de equações, né? A própria definição, ela é matemática, vamos dizer assim. Não só a equação de Potter, mais famosa, mas tem uma equação que eu gosto muito, de Utah, que fala sobre o que é qualidade em si. Falar um pouco sobre por que isso não chegou na medicina mais precocemente, como aconteceu em outras indústrias. Falar que a gente tem condição e precisa fazer isso agora. E vou dar um exemplo de um algoritmo que eu desenvolvi lá na empresa, junto com a minha equipe, de como a gente pode aplicar saúde baseada em valor para avaliar os prestadores de saúde e conseguir ter uma relação baseada em valor e não em custo com os prestadores. Então, vou focar muito. Essa aqui vai ser a maior parte, né, da apresentação. As outras partes são conceituais, introdutórias. Pode ser que sejam coisas que vocês já entendam, já reconheçam, já tenham visto. Mas eu acho que vale a pena a gente amarrar essas questões, na verdade, João, para dar um ponto de partida. Beleza?
Vamos Beleza, seguir, então? obrigado. Então, beleza. A primeira coisa, assim, né? Eu trouxe essas duas equações aqui. Gostaria de saber, né, se vocês conhecem, as duas. Vocês já viram, provavelmente, a equação inicial de Potter, sim. Eu não sei se vocês conheciam a segunda equação de polidade. Vocês já tinham visto falar sobre ela. Se vocês quiserem dialogar aí, vai ser excelente. Se quiserem abrir a câmera, excelente também. Beleza? Pô, doutor, confesso que eu nunca vi isso aí, não. É mesmo. Nem a É. equação de Potter. Eu vi essa Não. primeira aqui, ó. Essa aqui é a primeira equação de Potter. E depois a equação de Virginia Manson, ela é uma equação que deriva a qualidade. Então, vamos ler então essa equação. Olha que equação interessante, né? Ele está dizendo que valor está na razão de pertinência, aliás, na razão direta de pertinência, na razão direta de desfecho e de experiência, na razão inversa de custo e desperdício. É uma equação bem interessante, assim, que mostra o que significa valor em termos matemáticos, né? E eu poderia dizer para vocês, por que algumas coisas que gostaria que vocês refletissem sobre essa equação, né? Porque qual que é a implicância desses valores serem multiplicativos ou divisórios, né? O que que isso implica no valor se a gente está mostrando que a pertinência é multiplicativa? Vocês imaginam que isso pode acontecer? Pensando assim, conceito, agora a matemática básica mesmo, né? O que pode acontecer olhando para essa equação, já que a pertinência é um fator multiplicativo de valor, né? O que vocês acham? Alguém tem alguma Vai mudar a taxa de ideia? crescimento, né? Olha, explica um pouco melhor, então. Fica à vontade aí para explicar. Ué, é uma questão algébrica. O somativo é igual desfecho mais experiência. Se a gente fosse colocar em números, se desfecho fosse 1, experiência mais 1, a hora que você aumenta um dos dois para 2, aumenta em uma unidade. Se for multiplicação, desfecho 1, experiência 1, tá dando 2 essa soma. Pertinência era 1, aumentou para 2, duplicou. Então você agregou 2 vezes mais valor. Perfeito. E o que aconteceria se pertinência fosse zero, João? O que daria nessa equação? Tem valor nenhum. Pois é. Muito interessante, né? Essa leitura sua, bem legal, é isso mesmo, tá? E essas são as implicações, né? Algumas que a gente pode ler, assim. Por exemplo, né? Uma das leituras aqui que a gente poderia fazer, que até ficou duplicado, mas olha que questão. Uma primeira é isso que a gente estava querendo concluir, né? Se a pertinência, imagine que a gente fez uma excelente cirurgia limpa, sem nenhum problema, teve um resultado, vamos dizer assim, do ponto de vista do resultado em si, então imagine que você tinha que fazer uma amputação de um membro. Amputação de membro, não sei se alguém gostaria de ser cirurgião aqui na sala, mas imagina se você foi lá e fez a melhor amputação possível, respeitando todos os limites ali dos membros teciduais, fez toda a coagulação ali, né, para que não houvesse problemas durante a cirurgia, que é uma cirurgia bem bruta, né? O paciente, ele chegou na clínica, foi recebido com todo cuidado, né, teve toda a orientação, fez toda por uma situação difícil, né, nesse sentido. E isso foi tudo feito assim com grande eficiência, foi rápido, né? Ele tinha sofrido um trauma, assim, isso foi abordado de forma rápida, não gastou muito, então, né, na cirurgia, a gente vê muitas vezes, nossa, o cirurgião gasta para mais, não pensa nisso, usa um OPME, né, um material mais caro, desnecessariamente sem evidência, mas esse não, esse fez tudo certo. Mas imagine que ele amputou o membro errado, era o direito e ele amputou o esquerdo. E agora? Vocês imaginem que todo o valor que ele estava imprimindo nessa equação, né? Então ele estava lá colocando desfecho excelente, experiência excelente, custo foi bom, ele não desperdiçou, mas ele amputou o membro errado.
Isso acontece, pessoal? Vocês acham que isso acontece? Eu tenho certeza. Exatamente. Então, assim, isso é um exemplo, né, de como que o valor pode cair a zero, né? Outra questão que a gente pode pensar, né, muito nessa tônica da saúde baseada em valor, né, ela vem carreada dessa ideia de economia. E isso é interessante, mas, por um lado, a equação nos mostra, né, que se a gente ah, ficar diminuindo o custo ao máximo, ele pode chegar num momento em que ele vai estar também implicando, né? Porque essas coisas, elas são imbricadoras, elas são interativas. Ele pode estar implicando também na qualidade do serviço. Não tem como a gente prestar um bom serviço a um custo que não consegue pagar por essa qualidade, né? Então, isso também é uma coisa a se observar. Então, eu tinha trago algumas outras leituras, mas a gente pode falar isso até pela equação, sem mesmo um texto, né? Imagine que vocês agora amputaram um paciente de forma correta, ele teve um desfecho pós-cirúrgico excelente, você manteve um EPME, né, um material custo efetivo, não desperdiçou, mas isso sendo bem preconceituoso aqui, né, em termos estigmatizantes, o cirurgião ortopedista era um cavalo, entre aspas, e tratou mal esse paciente e sua família em relação à sua situação, e ele teve uma má experiência, apesar de tudo, ele ter recebido todas as outras questões. Então, imaginem como ficaria o valor percebido, né, porque o valor é sempre percebido, pelo esse paciente, né? Interessante isso, né? A gente conseguir matematizar o valor em saúde. Legal? Então, assim, Doutora, eu tenho uma crítica aí a essa equação. pode fazer, pode ir lá. Se o custo ele está na divisão, aquilo que é de graça tem infinito valor. E aqui Interessante. na atenção básica, no SUS, não é muito isso que a gente percebe, não. Mas isso é porque, assim, existe de fato, né, assim, essa equação é uma delas, existem outras equações, tá, então, que tentam modelar uma, um entendimento complexo que é da saúde, né, mas a primeira mensagem que a gente pode dizer, né, é que não existe almoço grátis, né? Não há como produzir valor do zero. Então, tudo tem um custo e é difícil, como a gente acabou de falar, né, minimizar o custo ao máximo, mesmo que ele não seja repassado, né, mesmo que ele não esteja out of pocket, né, o SUS, ele tenta colocar na sua cobertura, inclusive as medicações. Então, não estão no centro de custos do paciente pagar diretamente por esse serviço, muito embora ele o pague de forma indireta. Não tem, não existe almoço grátis, né, como se diz. Então, inclusive, né, hoje em dia se discute muito sobre o limiar de custo-efetividade, né? Qual que é o máximo valor aceitável a ser pago pela sociedade para acrescentar valor, geralmente medido em qualidade de vida, em DALY, que a gente fala, a um paciente, a uma linha de cuidado, enfim. Então, essa discussão ela é bem extensa, tá, João? E interessante sua percepção, né? Você poderia baixar o custo ao máximo e ter um valor percebido grande, mas mesmo que a fonte pagadora não seja o paciente, esse custo nunca será zero, né? Não tem como a gente produzir esse valor do nada, né? Mas bem legal a ideia. E aí, o que acontece muitas vezes, né? E até trago aqui um autor bem interessante, chama Clemente Nóbrega, é um autor bem crítico. Ele, na verdade, é um físico, não sei se vocês o conhecem também, eu sugiro que vocês o sigam. Ele tem uma postura bem crítica sobre o quanto a gente fala sobre saúde baseada em valor e o quanto a gente não a pratica. A gente fala muito sobre isso, tem sido um buzz, né, um buzzword aí, um buzz na saúde, falar, desde que Potter lançou o seu livro, como se fosse, ele até faz essa crítica, né, como se fosse a última bolacha do pedaço, do pacote, mas que a gente fica muito de poser, de LinkedIn,
falando sobre saúde baseada em valor e não a praticando. E ele faz essa crítica, né? E traz, inclusive, uma crítica sobre o quanto saúde baseada em valor ela é, por si, uma prática. É impossível fazer saúde baseada em valor sem a prática. Na prática, ela é real world data ou real world evidence na veia. A gente vai até falar um pouco disso. Ou seja, produzir evidência e melhoria do processo com base na evidência produzida, né? Então, é uma coisa iterativa. E aí, quando a gente olha para as publicações, aqui eu fiz uma pesquisa no PubMed com o termo MESH. O termo MESH é o termo de pesquisa, né, na literatura, do caso do PubMed, na base do PubMed. E a gente acha poucos artigos publicados sobre prática baseada em valor, muito poucos. Apesar de ser um tema relativamente novo, ok, mas muito embora o livro de Potter foi publicado em 2006. Então, assim, a gente ainda tem muito pouca evidência produzida sobre isso. E não porque talvez não haja evidência, mas talvez porque a gente não a faz da forma correta, não a investiga da forma correta, até pela falta de habilidade com dados, que é a principal insumo para provar isso. E é esse contraste entre o LinkedIn e o PubMed que eu quis chamar a atenção, para que vocês, né, ligantes, pessoas que estão se debruçando sobre isso, também não caiam nessa armadilha de falar muito e não produzir e aplicar esses conceitos na prática, que a gente vai falar um pouquinho hoje aqui. Tá? Eu vou mostrar um exemplo de como a gente fez isso na prática de forma bem interessante. Até aqui tudo bem, João? Podemos seguir aqui? Alguma dúvida, pessoal? Estou vendo que o João está aí na casa do rural. Sim. Bem legal, assim, essa fase é bem bacana, né? Então, Depois eu mostro a vista aqui para vocês. Aliás, está de noite, né? é verdade. Mas é bem legal, né? Então, eu vou seguir aqui falando, sim, por que a gente está falando disso só agora, né? Aí até perguntar para vocês se vocês conhecem esses dois personagens aqui. Não sei se vocês já ouviram falar, né? São papas aí da gestão, né? É, um, um, pessoas que a gente talvez tenha estudado aí na história, né? No vestibular, para entrar. Alguém chuta aí quem pode ser, não? Ok, esse, se eu não me engano, aqui é Um dos dois é o Ford. um dos dois é o Ford. Esse aqui é o Ford, tá? Com certeza. Esse aqui, agora até me escapou a memória aqui, mas é um desses papas, né, da gestão, que fala sobre gestão de processos. Inclusive, esse cara aqui, esse outro papa da gestão, ele também fala uma obviedade, mas que precisa ser dita, né? A gente precisa falar o óbvio. Não se gerencia o que não se mede. Não se mede o que não se define. Não se define o que não se entende. E não há sucesso no que não se gerencia. Então, ele vem falar novamente aqui de uma coisa antiga, né? Bem antiga, que é a gestão, né? A gestão ela entrou muito forte nas indústrias, Revolução Industrial, toda essa história que a gente conhece. Não foi à toa. Isso melhorou os processos, reduziu custos, melhorou a pertinência, melhorou a experiência, tudo isso é valor, né? E a saúde, por muito tempo, não mediu essas coisas corretamente. Mas, assim, até trazer um outro autor, esse autor aqui, ele chama Orlando Cândido, desse livro, ele faz algumas ressalvas em relação à questão da saúde em relação às outras indústrias, né? E até um conceito de Potter de indústria, né? Então, ele faz algumas diferenças e tem algumas diferenças marcantes. Convido vocês a ler sobre isso, para que a gente também não caia no outro extremo de achar que a gente vai fazer da saúde uma pastelaria. Não vai, né? Não é vender pastel, né? Então, é um setor complexo, muito complexo, e por isso a gente teve e tem ainda dificuldade de fazer como as outras indústrias. Mas isso agora é inevitável, né? A gente vai ver por que isso é inevitável. Mas até então a gente estava fazendo saúde nada baseado em valor.
E porque, vou perguntar, assim, apesar da gente ter implicado na cabeça dos pacientes, os pacientes muito provavelmente aí, né, João, no rural, chegam para você dizendo, nossa, doutor, estou com colesterol alto, né? Talvez algum fale essa frase, mas quem falou isso para eles fomos nós, médicos. Porque na prática, para esse paciente, tanto faz, tanto fez se ele está com colesterol alto ou não. Não muda nada para ele. Isso é um desfecho substituto, não importa. A gente está medindo as coisas erradas. E é por isso que, muitas vezes, a gente está fazendo a medicina errada. O que importa para um paciente não é o colesterol alto. Assim como para nós, pensemos num outro caso, né? Pensemos numa outra indústria. Imagine que a gente está num restaurante e o restaurante chega para você e fala assim: olha, aqui é o melhor restaurante que temos. Nós cozinhamos arroz a 38,5 graus Celsius no fogão Daco 3 Master Blaster. O que você ia falar para esse cara? Fala assim, daí. Porque isso não importa para você como consumidor. E para o paciente, por que ele acreditou que o colesterol importa? E aí vem até uma outra coisa da indústria, que é até uma das coisas que o Orlando fala. Ele acreditou porque existe uma assimetria de informação que não existe em outras indústrias. Nas outras indústrias, quando você vai comprar um celular, você não acredita piamente no que fala o vendedor. Você abre seu celular, vê o referencial técnico daquele celular, você olha os comentários sobre aquele celular. Na verdade, alguém compra alguma coisa às cegas hoje em dia. Sendo bem sincero. Alguém compra alguma coisa que não saúde às cegas. Pense só. Então, o que aconteceu é que os pacientes foram crentes até então no nosso discurso como vendedores de saúde, né? E aí é por isso que eles venderam, nós, né, profissionais, vendemos saúde à torta e à direita. E isso, inclusive, passou a ser tratado como commodity, né? Tanto faz, tanto fez eu vender, eu comprar do médico tal ou qual. Por quê? Porque todos os médicos vão estar falando de colesterol. Todo mundo tá. Eu vou comprar, eu vou pagar mais barato, já que um médico ou o outro ele tá só me falando quantos atendimentos ele fez, quantos pacientes ele atendeu. Se eu não sei quantos pacientes ele salvou, quantos pacientes ele evitou cirurgia, quantos pacientes, quanto foi que ele economizou, quanto foi que ele reduziu de tempo de afastamento. Se eu não sei isso, tanto faz, tanto fez. Eu compro do mais barato. Essa é a história de por que a gente está fazendo saúde errado. A gente está medindo as coisas errado. E por muito tempo foi assim. E foi assim por conta de várias questões. Por conta de que existe gente interessada que seja assim. Gente, inclusive, que não é da saúde. A maior parte dos gestores que estão na frente das operadoras, estão à frente das clínicas, estão à frente das secretarias de saúde. Pode falar aí, João. Vê se o secretário de saúde ele é médico, ele é enfermeiro, engenheiro. Olha só que coisa. Tem um engenheiro cuidando da saúde das pessoas e achando que vai fazer saúde medindo igual pastel. Quantos pastel você fez? 10. Então toma R$ 10. É assim que tem sido feito saúde. Só que um médico, um enfermeiro, ele ia pensar diferente, ou deveria pensar diferente, né? Virar e falar assim, tá, mas quantas pessoas você realmente mudou a história? Porque essas pessoas, elas sofrem, elas choram, elas perdem emprego. Saber disso é muito diferente. E esses caras que estão à frente da liderança da maior parte dos nossos serviços de saúde não sabem isso. Nunca sentaram numa cadeira de um consultório como profissionais de saúde, mas vão sentar um dia como pacientes. E aí talvez eles sintam essa dor. E essa dor talvez já tenha chegado à sua porta. Por quê? Porque de tanto a gente fazer isso, os gastos estão exorbitantes e não mais sustentáveis. Então, isso é a dinâmica que aconteceu durante anos.
está chegando a esse ponto. Então, é por isso que a gente está chegando nesse ponto. Mas, felizmente, agora, a gente consegue ter um braço para ajudar nisso, que é o data-driven, né? Dados para nos ajudar a tomar essa decisão e falar assim, médico, você é diferente do outro, porque você não faz só pastel. Você cuida de pessoas e elas melhoram. Você pede menos exames porque precisa menos. As pessoas que passam por você internam menos. As pessoas que passam por você vão menos no pronto-socorro. As pessoas que passam por você morrem menos. Porque a gente tem condição total de saber isso. Ainda mais com os dados que hoje a gente tem condição total de saber isso. Isso é muito é possível saber isso. Eu vou mostrar para vocês como que a gente faz isso hoje com dados indiretos. Fazendo isso, e aí é uma questão política, né? Porque existe ainda muita gente ganhando dinheiro com pastelaria, porque os pacientes também não sabem tomar essa decisão. Eles veem uma pastelaria brilhante e vão comprar da pastelaria. Ao passo que talvez o SUS, né, o próprio SUS, que talvez, não sei quanto, né, você tem aí, né, João, mas tem suas dificuldades infraestruturais, inclusive de verba e orçamentário, né? Mas talvez tenha menos brilho, né? Menos brilho, menos igual a alguns hospitais, né? Não sei se vocês sabem disso, tem alguns hospitais de marca, vamos dizer assim, né? Saúde virou marca, que você tem cardápio de travesseiro, você tem chefe de cozinha. Vocês acreditam nisso? Que existe, de um lado a gente tem dificuldades infraestruturais, de outro a gente tem hospitais que são hospitais de grife, e produzindo uma máxima experiência para o paciente, aí voltando lá na equação, mas fazendo tomografia de corpo inteiro para quem está tossindo, com uma mínima pertinência. Por que eu quero fazer tomografia de quem está tossindo? Porque se eu fazer tomografia de todo mundo que entra, e isso existe, pessoal, vocês vão trabalhar possivelmente em hospitais, e vão ser pressionados por gestores que não são da saúde a solicitar uma cota de tomografias no pronto-socorro. Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam que existe esse tipo de prática? Você, médico, é vendedor, como se fosse um garçom, né? Imagine um garçom vendendo o prato, né? Olha, e aí ele, em vez dele vender o prato, por exemplo, segundo a preferência do paciente, segundo a preferência do consumidor, ele vai olhar e te sugerir o mais caro, mesmo que você não goste, não, vamos dizer assim, daquele prato. E aí você, como você não sabe os preços da coisa, você não sabe o que está por detrás daquele cardápio, você vai comprar o mais caro, achando que é o melhor. Mas você não precisava de uma tomografia a princípio. Mas o gestor, engenheiro, está te cobrando tomografia. Vocês acreditam que acontece isso, pessoal? Vocês acreditam nisso? Essa é a medicina baseada em renda. Exatamente. Exatamente. Só que isso começa a gerar um tanto de o que a gente chama de relações predatórias, né? Relações negativas, de perde, né? Perde. Todo mundo sai perdendo nessa história, porque os hospitais fazem essas práticas e são glosados pelas operadoras, que sobem o preço do paciente, que passa a pagar menos no plano para os profissionais, que saem do plano ou vendem seus serviços ao mesmo tempo que no plano, gerando uma relação de dupla pagamento, né, na cadeia de valor em saúde. Então, assim, são muitas implicâncias. É uma verdadeira... Eu trabalho muito com isso, assim, na saúde suplementar. O próprio SUS, né, ele tem esse tipo de predação também, por mais que não os vejamos, né? Como você falou, né, João? Parece que tudo é gratuito, mas não é. E, assim, é bem difícil lidar com essa situação, mas a gente pode fazer isso com base em dados. Porque hoje a gente tem muito volume de dados, a velocidade de tráfego de dados é gigantesca, a variedade de dados é gigantesca, o volume de dados é gigantesco.
E esses dados, eles são mais fidedignos, já que eles representam melhor, né, a realidade das coisas que estão acontecendo no mundo real. E aí eu posso mostrar para vocês como a gente pode fazer isso efetivamente com dados, que é a maior parte aqui da nossa conversa. Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz isso. É um algoritmo que a gente desenvolveu lá na empresa para tentar captar o valor em saúde prestado pelos profissionais e como que a gente pode usar isso, ok? Podemos seguir? Então, imaginem vocês que a gente tem dados, né, entrando por uma pipeline, né? Isso aqui é o que a gente chama de pipeline, ou seja, é o fluxo de dados. Dados entram numa camada de integração, a gente trata esse dado, qualifica esse dado e leva esse dado para uma camada de visualização, para a gente ver isso. Então, tem toda uma infraestrutura. E aí a gente pega, então, esses dados de cliente. E o que são esses dados? Olha que interessante. A gente pega dados de conta médica. Então, imagine você, ô João, que vocês, provavelmente, todos vocês devem ter cartão de crédito, não é verdade? Provavelmente vocês têm cartão de crédito. O que acontece no final do mês no cartão de crédito? Você consome, né? Vai pagando tudo, vai lá, paga o almoço, né? Paga o bandejão, não sei se o bandejão está aceitando cartão de crédito ainda. Aceita, né? No meu tempo não aceitava. Mas qualquer coisa que vocês consumissem, vocês passam no cartão de crédito. No final do mês chega a fatura. A fatura, ela vai falar lá, ó, João consumiu um McDonald's na terça-feira do mês tal, pagou tantos reais, e é por isso que eu estou te cobrando esses tantos reais. Por isso que você está pagando esses tantos reais. Não é verdade? É isso que acontece, né, no cartão de crédito. Infelizmente. Então, exato. Então, a conta chega, né? Não há almoço grátis. E aí, o que acontece é que essas mesmas contas, pessoal, elas são preenchidas na saúde. O médico pode até não preencher o prontuário, porque muitas vezes ele não preenche o prontuário, mas ele vai preencher a fatura e vai enviar para o paciente ou para a operadora, e a operadora vai processar e vai cobrar esses valores da fonte pagadora, seja ela o paciente ou um intermediário, como, por exemplo, as empresas, né? As empresas pagam saúde para os seus funcionários. Então, esse dado de conta é um dado muito rico, porque ele mostra o seguinte. Imagine, João, o que você pode me dizer? O que você acha? Assim, se você pegasse um cartão de crédito, uma fatura de cartão de crédito de alguém, e lá nessa fatura de cartão de crédito tivesse mostrando que essa pessoa consumiu todos os dias do mês iFood, no McDonald's, no Pizza Hut, consumiu todos os dias. O que você poderia dizer da saúde dessa pessoa? Assim, uma inferência. Se você pudesse chutar, o que você poderia falar? Olha, essa pessoa, alguma coisa ela tem de saúde. Síndrome metabólica. Pode ser que ela tenha uma síndrome metabólica, uma boa hipótese. Então, é justamente isso que a gente faz. A gente pega os dados de conta médica e consegue processar esses dados. Quando você pega o cartão de crédito, os dados do cartão de crédito, ele vem num PDF, por exemplo. Um PDF é um exemplo do que vem a fatura de cartão de crédito. A gente recebe esses dados de conta médica vindas da operadora. A gente pega esses dados e trata eles para deixar eles num formato bacana. Então, a gente usa algoritmos para classificar as coisas de forma correta. Então, por exemplo, para eu saber que um procedimento, por exemplo, o sanduíche do McDonald's é um sanduíche. Assim como eu tenho que fazer aqui para falar assim, olha, a diária de uma internação é uma diária de uma internação, porque pode ser que um hospital chamou diária de internação de day use internal sheet, sei lá, alguma coisa assim. Ao passo que um outro hospital pode ter chamado diária de dia no hospital. Cada um pode ser chamado de uma coisa, assim como o McDonald's chama Big Mac e o outro chama de um outro nome de um sanduíche num concorrente chama de outro nome. Então a gente tem que harmonizar esses. O Whopper, por exemplo.
Então, eles têm que harmonizar, a gente tem que harmonizar esse dado para entender que o Whopper é sanduíche, assim como um daqueles sanduíches do McDonald's também é um sanduíche. Então, a gente faz uma classificação desses dados através de leituras, né, de algoritmos que classificam as coisas de forma correta. E a outra coisa que a gente faz, que vocês também devem ter visto, isso também acontece na fatura de cartão de crédito. Imagina que você compre duas coisas no mesmo lugar na fatura do cartão de crédito. Às vezes, essas duas coisas, elas não vêm juntas, ou elas vêm juntas e não aparecem. Então, por exemplo, às vezes aparece lá McDonald's, mas não fala que você comprou no McDonald's o sanduíche. Fala lá, McDonald's. Ah, R$ 20 McDonald's. Mas lá naqueles R$ 20 tem o refrigerante, tem o Big Mac, tem o McFlurry, mas não fala isso. Então a gente também tem que abrir essa conta e vincular as coisas consumidas no mesmo dia. Para saber o seguinte: esse cara estava internado tal dia e ele fez uma diálise. Então, quer dizer, ele fez uma diálise no hospital. Então, a gente tem que juntar esses dados para criar essa história. Para eu saber que, por exemplo, imagine só, imagine que se você visse uma conta que falasse o seguinte, ó, João, uma conta que fala o seguinte: tal dia, no dia 1, fulano de tal pagou R$ 100 para uma consulta de pronto-socorro. No mesmo dia, ele fez um hemograma. No outro dia, no dia seguinte, ele pagou uma diária de internação. No terceiro dia, ele pagou uma cirurgia de apendicectomia. E ficou internado. No sétimo dia, ele fez um ultrassom na internação. E no 10º dia, ele fez uma consulta ambulatorial com um prestador tal. E ainda fala todos os preços. Ó. Então, a consulta de pronto-socorro foi R$ 100, o exame de pronto-socorro foi 20, a internação custou 1.000, a cirurgia de apendicectomia custou 3.000 e a consulta depois no ambulatório custou R$ 300. Se você visse essa conta, João, o que você diria para mim sobre a história clínica desse paciente? Só vendo a conta, assim como a gente fez na questão do Big Mac, da conta sua do cartão de crédito. O que você poderia dizer sobre essa conta? Chegou com clínica de apendicite, fez hemograma, deu leucocitose, operou, teve alta eventualmente, fez um ultrassom para ver ali o coto, se tinha infecção, enfim, e voltou com o cirurgião para retorno. Exato. Olha que interessante isso, né, cara? Pela conta médica, você consegue entender a história clínica de um paciente, mesmo sem você não tocar no prontuário desse paciente. E aí é interessante que esse dado de conta é um dos dados mais disponíveis na saúde, ao contrário do prontuário, que é super parco, super difícil de obter. Por quê? Porque todo mundo quer pagar, aliás, todo mundo quer receber e tem que pagar. É por isso que o dado de conta médica é muito disponível. E no SUS também. O meu mestrado foi feito com dados de conta médica de internação no SUS. A gente analisou 700 mil internações no SUS. E olha que interessante. A gente conseguiu geolocalizar as internações e verificar quais eram os médicos que estavam no centro de saúde dos pacientes internados, para verificar se os médicos que estavam no centro de saúde daqueles pacientes que internaram eram médicos de família com residência em medicina de família. E a gente viu que quando o médico do centro de saúde tem residência em medicina de família, os pacientes que estão adscritos, né, porque hoje a gente tem uma descrição territorial no SUS, os pacientes que estão adscritos, eles internam menos e por isso também pagam menos por internação. Então, os dados de conta médica também no SUS são hiper disponíveis. Por isso que é interessante trabalhar com eles, né? Então, a gente faz muita coisa com dado. A gente consegue supor muita coisa. Eu consigo falar assim, olha, esse cara é diabético, porque ele está fazendo um tanto de procedimento típico diabético.
olha, esse cara pode, eu acho que ele é diabético, porque ele está fazendo um tanto de coisa diabética, assim como você supôs que o cara que come muito Big Mac tem uma síndrome metabólica, eu posso olhar para o procedimento que um paciente faz e ver que ele está fazendo um tanto de coisa diabética, ó, esse cara deve ser diabético, deve ser diabético. E a gente validou essas regras. A gente pegou o prontuário de alguns pacientes e pegamos a conta dos pacientes e cruzamos. E fizemos assim, quantos pacientes que eu falei que é diabético pelo meu algoritmo que olha a conta, realmente são diabéticos quando eu olho para o prontuário dele. E aí a gente acerta, quando a gente fala que o cara é diabético, a gente acerta em 96% das vezes. A gente fala assim, se eu falar que esse cara é diabético, muito provavelmente ele é diabético, porque ele consome o padrão típico de diabetes. E aí, com base nisso, a gente foi pegando dados de outras coisas, dados do Kines. Os dados do Kines, eles falam sobre o prestador. Então, todo hospital, toda clínica, todo médico tem um número associado a ele. Vocês vão ter um número associado a vocês para trabalharem. Então, a gente tem como olhar na conta e falar assim, opa, quem forneceu o Big Mac foi o McDonald's da Afonso Pena. Então, não foi o McDonald's, e foi o McDonald's da Afonso Pena, lá do alto da Afonso Pena. Não foi o lá de baixo da Afonso Pena. Não sei se vocês conhecem aí, já foram no McDonald's da Afonso Pena. Tem um lá no alto, tem um lá embaixo. Então, a gente pode falar assim, opa, quem está vendendo McDonald's para esse meu paciente obeso, com síndrome metabólica, é a fulano de tal. É o médico tal que está pedindo muito exame para esse paciente. É o médico tal que está fazendo a cirurgia para esse paciente. Então, a gente começa a saber quem são esses prestadores. Porque Potter falava, né, no livro, que basta a gente, então, medir a qualidade do desfecho com base em valor para ter uma competição saudável. Ou seja, eu vou passar a verificar os meus prestadores não pelo tanto que eles fazem, mas pela qualidade com que eles fazem. Então, a gente está indo nesse sentido, eu vou mostrar para vocês. Então, a gente usa esses dados para fazer um tanto de algoritmo. Um dos algoritmos é essa ideia do ranqueamento de prestadores. Então, imaginem vocês, aliás, me diga você, João, que está no rural, provavelmente você já teve que encaminhar um paciente, verdade? Você já deve ter encaminhado um paciente para algum especialista, eu imagino. Vários. Beleza. Né? Espero que com pertinência você tenha caminhado com pertinência. Então, assim, você precisou encaminhar o paciente para o especialista. Por exemplo, um cardiologista. Um cardiologista foi, ou um nefrologista. O que você fez para encaminhar esse paciente, João? O que você fez para encaminhar esse paciente? Você deu um papel para ele, não foi? Você não deu um papel lá ao cardiologista. Foi isso, não foi? Felizmente, a automação é nula. Então, sim. Exato, você fez isso. Você falou assim, ao cardiologista. E aí, o que esse paciente vai fazer? Ele vai pegar essa folha, no caso, ele vai na Secretaria de Saúde, né, pegar esse encaminhamento para tentar uma vaga num cardiologista, que a Secretaria de Saúde vai mandar para o que tiver. Se ele tiver dinheiro, ele vai pagar o cardiologista que tiver. Agora imagine, ô João, se você tivesse uma lista dos melhores cardiologistas georreferenciados aí para a sua cidade. Fala assim, olha, o melhor cardiologista da cidade é esse. E não é porque ele recebeu estrelinha no Instagram, não. É porque os pacientes que passam nele morrem menos, têm menos complicações, têm insuficiência cardíaca mais controlada. São pacientes que têm menos evento cardiovascular depois de tratados. Se você tivesse essa lista, João, o que você faria diante de um paciente? Mandar ele pro melhor, né? Exatamente. É isso que a gente quer fazer, mandar ele para o melhor. Porque se a gente sabe, a gente quer melhor para o nosso paciente, a gente vai mandar ele para o melhor. E aí eu te pergunto mais, João. Se você fosse um secretário de saúde que soubesse uma coisa que nós, profissionais de saúde, sabemos, ele poderia ver lá, assim, olha, tem um tanto de cardiologista. Agora você sabe qual que é o melhor. Mas o melhor, João, ele é mais caro. Ele é 2 vezes mais caro do que a média. Ele é 2 vezes mais caro do que o pior cardiologista.
Aí eu perguntaria para esse secretário de saúde, ou mesmo para você, João, se você tivesse que pagar a consulta de especialista focal, imagina, existem modelos assim, são o que a gente chama de ACO, tá? Accountable Organization. Pois eu posso até comentar isso, que é o seguinte, na verdade, eu vou comentar, que a atenção primária, ela se responsabiliza pelos pacientes, pelo desfecho do paciente, e ela paga pelos pacientes que ela tem que encaminhar. Por isso ela encaminha com muita pertinência, só quando precisa, e para os melhores, porque ela sabe que vai valer a pena. Mas eu te pergunto, se você tivesse essa lista e soubesse que o melhor é mais caro, o que você faria? Ver o que mais agrega valor, né? A conta do início. Mais agrega valor. Lembre lá da equação do início. Ele é o mais caro, mas ele é o mais pertinente. Ele é 2 vezes mais caro, mas ele é 4 vezes mais pertinente. O desfecho dele é 10 vezes melhor do que o pior cardiologista. Ele trata os pacientes excelentemente. A experiência é 20 vezes melhor do que o pior cardiologista. E ele não vai, você sabe que ele não vai desperdiçar, ele não vai colocar, como a gente já viu, próteses desnecessárias em pacientes que não precisam, próteses caras, né? Como a gente viu aí a CPI das ambulâncias, a CPI das próteses. Então, imagine só, ele é 2 vezes mais caro. Mas você acha que no final das contas, essa história toda, para esse paciente não vai sair mais barato? Para a Secretaria de Saúde não vai sair mais barato? Porque se um paciente paga uma prótese desnecessária, que custa lá 20 mil reais, se um paciente vai para o CTI porque não foi tratado direito de insuficiência cardíaca, ele vai custar 1000 vezes mais do que os 300 reais que você pagou a mais para um cardiologista. Essa é a conta, João, que a gente tem que fazer. Essa é a conta. Isso é mágico. Você concorda comigo que a gente não está fazendo nada disso em linhas gerais na saúde? Só de você começar a pensar que a maior parte dos insumos em saúde é por licitação, e licitação é exatamente o que você falou no início, o mais barato e é este aqui, já Exato. começa a ter uma ideia. Exatamente. E aí, como que a gente foi fazendo isso, né? Então, mas aí que está o problema, né? O problema, ele é um problema numérico e científico de dados, né? Porque a gente tem um tanto de cardiologista na rede, a gente tem um tanto de neurologista na rede. E pode ser que como que eu vou descobrir qual que é o melhor? Porque pode ser que aquele cardiologista, João, que a gente estava conversando, ele foi muito bem em atender um paciente. Inclusive, imagine só, se a gente pegar um cardiologista que, na verdade, ele só atende paciente leve, só atende hipertensão leve, que deveria estar na atenção primária. Tratar isso é banal, ou deveria ser banal, em tese, né? Entre aspas, deveria ser uma coisa mais fácil do que tratar um paciente em anticoagulação contínua. Então, imagine só, você falar assim, poxa, cardiologista lá que só trata caso leve, nenhum paciente dele morre. Mas o cardiologista fera, que fez tudo, cara foda, tanto paciente dele morre, tanto paciente dele vai para internação, mas ele só trata caso difícil. A gente precisa fazer o delta, né? O quão mal esse paciente estaria sem esse cara. Exatamente. O quão mal a gente tem que ponderar essas coisas, a gente tem que levar em conta essas coisas, senão a gente vai estar roubando, né, entre aspas, para o cardiologista que só pega caso leve. E, além disso, pode ser que esse cardiologista pegue um caso grave e dá tudo certo. E, por um acaso, ele pega um caso leve e dá tudo errado. Então, a gente tem que levar em conta múltiplas coisas. E a saúde é complexa. Não dá para a gente falar que, por exemplo, igual a gente faz, né? Nenhum McDonald's, tese, sai muito diferente do outro. Mas na saúde é muito difícil que um desfecho seja exatamente igual do outro paciente, porque existem muitas coisas implicadas. Então, a gente tem que considerar isso. E aí, o que a gente fez foi o seguinte: a gente pegou cada paciente, que é um binômio. Então, cada paciente com o seu prestador é um binômio no tempo. Então, a gente pegou assim: cada paciente com o seu prestador foi observado antes de tocar o prestador e depois de tocar esse prestador. Então, por exemplo, se é um paciente que passa com esse prestador, ele gasta tanto de internação antes, tanto de pronto atendimento antes,
Se depois de tocar esse prestador, ele passa a ter menos internação, menos pronto atendimento, ora, algo mudou. Esse cardiologista, ele tocou o paciente e depois de ele tocar, eu parei de ver internação na conta. É a mesma coisa que você falar assim, imagina só, você vê um paciente que estava só consumindo Big Mac, e aí ele vai lá e passa para uma nutricionista. Depois dessa nutricionista, ele está consumindo menos Big Mac, está diminuindo aos poucos, mas está diminuindo. Começou a consumir coisas mais saudáveis. Será que eu não posso dizer que essa nutricionista ajudou nesse desfecho? Essa é a lógica. Ele possivelmente ajudou. Uma coisa que eu imagino que ia preocupar aí são casos do tipo hospital de trauma, o João 23, todos os prestadores de lá estariam fulminados. O paciente é saudável, um belo dia ele é atropelado. Exato, não. Mas essa é a ideia, de fazer esse tipo de análise. Cada tipo de análise, João, tem que ser contextualizada à especialidade e também ao nível de atenção. Aqui eu estou falando muito de nível de atenção secundária. Então, imagine, eu estou avaliando um cardiologista ambulatorial. Eu não estou avaliando um cardiologista intensivista, porque eu não consigo ver morte nos dados de conta. Mas você sabe, João, que nos dados do SUS, a gente consegue ver dados de morte nos dados de conta. Foi os dados que eu usei para o meu mestrado. A gente tem conta, a gente tem CID. Nos dados de conta das operadoras, a gente não tem morte e não tem CID. E isso dificulta, porque se eu tivesse isso, a gente conseguiria inferir que sim. Porque mesmo que o paciente, mesmo que a gente estivesse falando de trauma, eu poderia avaliar, lá no João, tá passando um tanto de gente aqui, ó, que tá morrendo mais gente da cirurgia de trauma por aquele CID com um médico tal do que com outro médico. Tem alguma coisa errada. Será que não pode ter alguma coisa aí que está implicando? Então, ter como, João? Tem, tá? Tem como. Mas a gente está falando até num caso aqui específico da atenção secundária, tá? E também a gente tem como ver outras coisas, como tempo de internação, mesmo outros desfechos para a questão hospitalar são possíveis, tá? Então, o que a gente faz? A gente, então, olha o desfecho antes e olha o desfecho depois. Só que eu estou olhando isso na relação com cada prestador, cada paciente. Então, eu estou olhando a incidência de fenômenos, de eventos que acontecem antes e eventos que acontecem depois. E aí, a gente começa a fazer isso para todos os pacientes. Porque imagine só você, João. Se a gente olha para um médico e fala assim, poxa, mas todos os pacientes que passam com ele dá ruim. Os pacientes passam aí mais no plano de atendimento. Todos os pacientes que passam com ele vão mais na internação. Ao passo que tem um outro extremo. Todos os pacientes que passam com ele diminuem a incidência de internação, diminuem a incidência de pronto-socorro, diminuem a incidência de pedidos de exame por consulta. Ou seja, eu estou falando de casos extremos. Mas a maior parte das pessoas, dos médicos, vão ter valores intermediários. Então, a gente pegou... o que a gente quis dizer? O que a gente fez para agregar o desfecho do médico como se fosse, assim, um dado representativo da maioria dos pacientes que passam com você. Então, a maioria dos pacientes que passam com você melhoram. A maioria dos pacientes que passam com você pioram. A maioria quanto? Tantos por cento melhoram, tantos por cento pioram. Então, a gente começou a fazer uma agregação de indicadores indiretos de valor. Então, eu estou medindo, mesmo que eu não esteja medindo se esse paciente morreu ou se esse paciente de fato melhorou, eu não estou aplicando uma escala, eu não estou indo lá no paciente tocando ele. Se você melhorou, melhorei, doutor, melhorei, estou muito melhor do que quando eu passei com o doutor João. Mas eu estou vendo um sinal indireto na conta médica dessa que é super disponível, falando assim, opa, quando a maior parte dos pacientes que passou com essa nutricionista, depois de passar com ela, reduziu o consumo de Big Mac. Essa nutricionista é melhor que aquela. É isso que a gente está fazendo. Então, veja você,
a gente pega esses indicadores, e aqui tem um pouco dessa interpretação de como a gente faz isso. A gente calibra pelo tanto de pessoas crônicas que tem, pela gravidade desses pacientes, e a gente faz um delta. Então, eu quero saber qual que é o delta médio, não é uma média exatamente, mas qual que é o delta representativo desse prestador para representar a maior parte dos pacientes que passam com ele melhoram. E melhoram em quanto? Melhoram a incidência em quanto? Então, a gente fez esse delta e a gente consegue agora ranquear pelo delta. Então, o cardiologista melhor é aquele cujos deltas são melhores. Ou seja, os deltas de redução da incidência do pronto atendimento são melhores. Os deltas da redução da incidência de internação são melhores do que o segundo. E esse neurologista, a mesma coisa. Então, agora eu crio um ranking para falar, olha, esse cardiologista tem efeitos indiretos perceptíveis pela conta de que os pacientes, em geral, que passam com ele, têm valores reduzidos sobre as suas incidências e custo. A gente coloca custo também. Custo é uma variável. Então, esse prestador, a gente faz essas denominações por custo para saber, ele está cuidando melhor a um preço menor. E aí eu te pergunto, João, se eu te entregasse essa lista, mesmo que ela tenha, e ela tem, vários viés implicados, porque a gente está vendo esse desfecho de longe. Quanto mais longe a gente está, por exemplo, quando a gente está muito longe, imagine que caiu um raio aqui em BH, a 20 quilômetros daqui de onde você está. Ah, você não está aqui, eu estou aqui em BH, 20 quilômetros daqui. Eu vou ouvir o som, na verdade, eu vou ver a luz. Mas eu não sei que esse raio caiu em cima de uma árvore e a despedaçou. Eu não sei. Mas eu sei que esse raio caiu em algum lugar próximo daqui. Até pelo efeito, não sei se vocês lembram do efeito, o efeito do som, né, da distância que ele leva, você consegue estimar, né? Esqueci o nome do efeito. A gente fez vestibular, né? Esquece as coisas. O efeito É que... a diferença entre a velocidade da luz e do som, né? Que a luz é instantânea, o som demora uns segundinhos. Exatamente. Então, a gente consegue estimar um efeito, mesmo que indireto, do quão bem esse cardiologista está. Então, agora a gente para de falar... Então, o que você acha disso, João? Se eu te entregasse essa lista na sua mão, o que você acharia disso? Pensando aqui, dá para fazer até análises secundárias, né? Igual você fez no seu mestrado, quais médicos agregam mais valor aos pacientes? Exatamente. Dá para você fazer muita coisa com isso. Então, é muito interessante, assim, você sai da teoria, a teoria era menos valor, menos custo, mais pertinência, melhores desfechos, que é o que a gente está falando, e sai da teoria e passa a calcular essa teoria. E é totalmente diferente quando a gente faz isso. Porque aí a gente entrega esses dados e pode, inclusive, simular. A gente consegue simular. Imagina que eu chegue para o secretário de saúde e falo o seguinte: ó, secretário de saúde, se você pegar todos os procedimentos feitos que são feitos por esse cardiologista, que é o melhor, se você parar de fazer um tanto de cardiologista, se você concentrar nesse cardiologista os procedimentos, você vai economizar tantos reais, porque ele é mais barato em média, ou porque ele é mais custo-efetivo em média, em linhas gerais. Então, a gente consegue calcular essa economia e conseguimos colocar isso no nosso prontuário. Então, o nosso prontuário ele tem uma lista dos prestadores, para que ao você encaminhar, João, esteja lá, ó, esse é o melhor dermatologista da rede, encaminhe para ele. Se você filtrar isso em tal local do Brasil, esse é o melhor, entende? Então, isso dá uma dinâmica para entender como a gente pode navegar na rede, né? Aqui um exemplo também, com a qualificação, né? A lista de qualificação que fica dentro do prontuário. E aí o nosso profissional pode olhar para essa lista
e selecionar o prestador que ele quer encaminhar, e ele recebe uma contra-referência, recebe a referência, recebe alertas para encaminhar esse paciente de forma correta, e a gente registra essa contra-referência. E aí isso até nos faz, né, pensar em parcerias, né? Então eu quero fazer uma parceria, por exemplo, posso falar o seguinte, ó, prestador tal, você é mais caro, mas você é melhor. Eu vou te pagar mais, mas eu quero que você me mande a contra-referência, né, João, que nunca deve ter chegado para você. Por quê? A gente está lidando com médicos ruins. Eles tanto faz, tanto fez. Eu vou ganhar 10, eu vou ganhar R$ 100, aliás, eu vou ganhar o pouco que o SUS paga ou o pouco que o plano paga, independentemente do que eu fizer. Eu vou atender, porque a gente está comprando como commodity. Então, eu vou pagar R$ 10 para o preço de banana, porque é a mesma banana. Agora, e se você descobrisse, né, que num lugar tem a melhor banana do mundo, que ela é cultivada sem agrotóxico, que comprovadamente ela causa menos câncer, que comprovadamente vale a pena pagar mais por ela, você não pagaria? E você não faria uma parceria, falar assim, cara, você vai, eu vou pegar todos os meus pacientes que eu estava distribuindo à torta e à direita e pagando um tanto de médico ruim, e eu vou pegar todos esses pacientes e vou trazer para você. Então, ao invés de você me cobrar o seu valor mais caro, eu vou até te pagar mais. Mas eu vou te trazer tão mais paciente, vou lotar a sua agenda, e aí eu quero que você me dê contra-referência desses pacientes. Eu quero que você tenha uma relação muito próxima com a minha clínica, porque você é o melhor. Você é o melhor cardiologista e a gente pode agora começar a competir com base em valor. Isso é o que o Potter falava na teoria. Competir com base em valor. E aí o sistema começa a se auto-melhorar. Por quê? Porque agora eu não estou mais competindo com base em commodity, né? Então, é isso, pessoal, que eu queria contar para vocês. Fica aqui, né, o, a, a questão aqui do site, para vocês conhecerem o nosso trabalho e tudo mais. E agradeço aí, João, o convite. Nada, Greg, eu te agradeço a participação. Igual você falou no início, a gente ouve muito falar em ciências de dados, é uma palavra bonita hoje em dia, né, de grandes bancos de dados e tal, mas mostrar como é na prática é algo que se vê pouquíssimo, e eu acho que você conseguiu fazer isso de uma forma assim magistral. Pessoal, Legal, dúvidas para o obrigado. doutor Gregório? Estamos à disposição aí, João. Bem, se ninguém mais tiver, eu tenho uma. Beleza. Você falou que a maior disponibilidade por questões do sistema, né, de dados é dos bancos de cobrança. O que precisaria ser mudado para a gente conseguir extrair de forma eficiente insights do próprio prontuário, que é, em teoria, a fonte primária do conhecimento médico? Exato. Então, João, em tese, você precisa qualificar a entrada desses dados. Eu, como cientista de dados, e também faço um papel aqui, né, de gestor médico, de CMIO, que a gente fala. A gente tem que ir à ponta para entender por que esse registro não está sendo registrado bem. É a pressa do médico, é o prontuário mal estruturado, é o prontuário muito difícil de ser preenchido, é que não pensa também nesse lado do médico, né? A gente também não pode só bater no médico. Ele faz isso por um comportamento. Eu faço isso porque a gente acabou de te dizer, né? Eu não pago pela contrarreferência que ele me faz. Mas se eu pagar, se eu virasse para você, João, falar o seguinte, você é um cardiologista agora, falar o seguinte, eu vou te pagar R$ 10. R$ 10 é um preço ruim, mas o praticado aí nos planos de saúde, no SUS, né? O valor é bem baixo. Mas e se eu te falasse o seguinte, João, eu vou te pagar R$ 10 pela consulta. Mas se você fizer a contrarreferência, eu vou te pagar mais R$ 90.
Se você fizer a contra-referência, eu vou te pagar R$ 90. Se você só fizer a consulta, vou te pagar R$ 10. Você faria a contra-referência ou não, João? Você escreveria no prontuário ou não? Dessa forma, eu não ia precisar mais escrever em todos os encaminhamentos que eu faço aqui. Solicito relatório após consulta. Exatamente. Então, isso é a indução do comportamento humano através da economia. É o que a gente chama de economia comportamental. Isso é uma forma, mas a gente pode também dizer sobre essa questão do médico, né? Prontuários mal estruturados, até porque por quem que criou os prontuários médicos, João? Quem que foi a pessoa que criou os prontuários médicos? É mais um engenheiro. É mais um engenheiro que achou que saúde ia ser igual software de máquina, de indústria maquinal. E aí ela não entendeu que o médico tem toda uma construção histórica grande, que ele não vai preencher esse prontuário desse jeito que você está achando. Você tem que ser parceiro desse médico, chamar ele para construir a ficha clínica junto com você, entender como é o que a gente fez. Inclusive, a gente vai publicar um artigo recente aí sobre como que a gente estruturou o nosso prontuário e conseguimos captar dados muito interessantes através de codificações interessantes, né? Então, codificar os prontuários em uma linguagem mais interessante e próxima, por exemplo, da atenção primária, com SIAP, né? Uma estrutura interessante de sistema de código de doenças. Mas mais do que isso, né? Ter essa intencionalidade da medição. Você não pôr questões impertinentes. E hoje em dia, existem até coisas mais interessantes, né? Ferramentas de inteligência artificial ajudando a preencher esse prontuário, escutando as consultas e auto-preenchendo esses prontuários e só contando ali com a validação do médico para o preenchimento. Então, já existem muitas soluções, João. A gente só não pratica saúde baseada em valor hoje em dia, porque não se quer praticar medicina baseada em valor. É uma questão de escolha. E essa escolha tem a ver muito com interesses de muita gente implicada com isso, tá? E tem a ver com muita dificuldade da mudança, transição, inovação, ela é difícil de acontecer. Mas é aquela história que alguns falam, né? Ou a gente vai pelo amor, ou a gente vai pela dor. E a gente vai inevitavelmente pela dor. Não é possível mais praticar saúde como a gente praticava no século passado. Como a gente aprendia no século passado. A escola, nossa, né? Tem também uma formação que é ultrapassada. Isso que a gente está fazendo aqui, isso que vocês estão fazendo é muito inovador. Parabenizo por vocês estarem trazendo essa discussão, que muito provavelmente vocês nunca tiveram na faculdade, ou se a tiveram, foi um fórum super diferente, como esse que vocês estão, a não ser que algo tenha mudado, felizmente, para o bem na faculdade, porque no meu tempo, eu também não teria isso em um currículo. A gente, por exemplo, aprende coisas que não fazem sentido do ponto de vista quando você forma, mas não aprende coisas como essa que a gente está dizendo hoje na faculdade. E parabenizo, então, por vocês estarem trazendo esse fórum aí, beleza? Contando um pouco até da minha história, Greg, eu fui ter contato com programação a primeira vez, eu estava no terceiro período, tinha batido Covid, fiz um curso de Python porque eu estava entediado. Daí, estimulado pelo Wendel, pelo Rafael Wendel, do GEDAN, que formou pela uns 5-2 ou 3, se não me engano. Sim. Comecei a estudar mais sobre, acabei, através do contato dele no centro de telesaúde, lá do HC. E o que eu via na telesaúde, nas soluções que eram desenvolvidas lá, eram bem isso que você falou, sabe? O programador, ele tinha uma preocupação em estruturar aquilo ali de um jeito que inúmeras vezes eu olhava e falava, tá, mas você sabe que o médico não vai fazer desse jeito, né? Exato. Um exemplo que ficou na minha cabeça é que um dos sistemas tinha uma ferramenta de busca de paciente. E aí, se você colocava das várias informações, por exemplo, CPF, nome completo, o negócio travava. A ferramenta mostrava 0 resultados, porque ela não era IO, ela era OU, estritamente. E aí, eu falei, olha,
qualquer pessoa que olhar para isso aqui vai tentar preencher o quanto mais ela souber. Não vai ser um só e pronto, acabou. E é esse tipo de insight que eu acho que falta, sabe? É o porquê Exato, dos médicos cientistas de dados ser uma exato. formação do futuro mesmo. Exato, né? Tem uma frase falando disso, né? A medicina não é mais uma ciência de clínicos apoiada por dados, né? A medicina agora é uma ciência de dados apoiada por clínicos. Então, essa é uma frase bem emblemática e é isso que você falou, assim. Mas é muito importante que esses dados sejam realmente apoiados por clínicos, porque só clínicos sentaram num consultório para atender um paciente. E se não for assim, a gente vai criar essas aberrações desses prontuários que foram pensados por pessoas que não sentaram a bunda no consultório. E aí vai dar errado, como tá aí não. Com Beleza? certeza. Até por isso eu tenho. Tô tentando, não vou dar spoilers, porque eu tô gestando isso ainda, a criança não nasceu, mas estou procurando fazer mestrado na ciência da computação. Pra... Bem legal. Vai fundo aí. Eu posso te passar um contato de um amigo que fez isso, tá? Assim, ele fez em ciência da computação. Eu fiz em saúde pública e epidemiologia. Porque eu também acho, tipo assim, é uma ciência mais aplicada, né? A ciência da computação vai ser bem interessante para você entrar nos meandros ali da programação, nos meandros do mundo da informática, né? Mas vai ser muito útil para você, tá, João? Eu posso te passar o contato desse colega e o doutorado dele, na verdade, foi esse. Ele fez uma coisa muito interessante, né? Hoje a gente avalia evidência através, por exemplo, de uma metodologia GRADE, né? A gente faz avaliação de artigos científicos, por exemplo, através dessa metodologia. O que ele criou foi um algoritmo de leitura de artigos de classificação. Então, imagine só, você, ao invés de fazer uma avaliação se aquele artigo é bom, ou aquele tal artigo é bom, você teria que percorrer e procurando as palavras, procurando os termos lá, né, de algumas escalas, né, de avaliação da evidência. E o que ele fez foi assim, um algoritmo que basicamente você coloca o arquivo do artigo e ele avalia a qualidade daquele artigo com base na avaliação dos dados, palavras-chave, tudo mais, palavras que estão no. Ele contou um pouco disso para a gente no doutorado que ele fez. E assim, fenomenal. Então, posso te passar o contato, ele é um cara bem legal. Obrigadão, viu? Legal demais. Beleza? Mais perguntas, galera? Não? Tranquilo? Bem, Greg, agradeço demais, viu? Foi realmente ótima palestra. Muito O pessoal obrigado, viu, João? ficou um pouco impactado, porque a maior parte nunca deve ter visto isso aqui na vida. Exato, né? Espero que não tenha causado muito espanto. Espero que vocês despertem aí para essa ideia. Acho que vai ser bem útil aí para a carreira de vocês, né? Com a sua anuência, nós vamos colocar essa apresentação no canal do YouTube aqui da Liga. Daí eu te Beleza. mando o link quando a gente publicar. Perfeito. Vai ser bem legal. Muito obrigado aí. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Valeu, tchau, tchau. Só lembrando, pessoal, da lista de presença, vou mandar no chat aqui agora. Cadê? Ai, cadê o Teams? Pronto, está no chat aí. Lembrem de assinar a lista.
Até a próxima. Oi, oi. Ô, eles chegaram aqui, eu tava. Aberto aí, filho. Abre a janela. Deve ter alguma coisa aqui que tá te dando alergia. Deixa eu tirar essa caixa desse computador aqui. Isso, você não vai precisar dessa caixa mais de computador, vai? Pode deixar, eu já vou acabar o negocinho. Você não vai acabar nada. Eu também, Laura, tadinho, né? Deixa aberto, deixa ventilar. Dá uma limpeza desse guarda-roupa aqui pra ver o que é. Deixa aberto. Certeza, teu pai não conseguiu dormir nesse quarto, diz que tá cheirando terra. Aqui? É, Terra? mas é porque saiu o nosso gerado dali de cima. Deixa. Hum, a princípio, não. Não. Eu tava aqui no aula agora.